Arena Êxodos 2023, hoje dia 15 de fevereiro. Prazer recebê-los mais uma vez aqui hoje, mais uma vez com o Thiago Teixeira. Boa noite, Teixeira. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Daniel. Mais uma vez, vamos falar um pouquinho sobre especial de honra, né? Sobre o nosso futebol. Vai lá, Daniel, deixa sua palavra aí. Daniel, tudo bom, meu irmão? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Paulo. Obrigado, Teixeira. E aí, vamos lá, né? Comentar aí sobre essas rodadas aí da Copa do Nordeste, né? Isso. Gente, vamos lá. Então vamos conversar aí sobre a Copa do Nordeste, né? Nossos times considerados grandes da nossa capital jogaram, né, esse meio de semana. Em destaque aí, você acompanha com a gente a vitória do Ceará contra o Sport, 3-2, Teixeira. Um jogo bem movimentado, onde aconteceu muitas coisas, de expulsão, de confusão, mas o Ceará saiu vitorioso, não foi isso? Eu confesso a você que foi um erro grande da CBF, um descaso até, eu considero, colocar os dois jogos no mesmo horário, cara, porque você não ia conseguir assistir, né, a não ser que você gravasse, depois visse os melhores momentos, mas é um negócio sem nexo. Mas são coisas da CBF. A gente viu alguns lances durante o jogo, assistiu do Fortaleza, mas o que a gente ouve de comentário é que foi um jogo bem complicado, né, um jogo que o Ceará fez 1-0, mas levou o empate. O jogo estava parelho, mas aí o Ceará achou um gol, né, o 2-1, e fez um terceiro, mas aí teve um jogador expulso, e esse jogador expulso complicou muito a situação do Ceará. Nós tivemos reclamações muito fortes do Enderson Moreira, né, que já foi técnico do Ceará. Ele reclamou muito, que ele disse que não teve jogo, o Ceará no segundo tempo não permitiu que acontecesse jogo, só fazendo ser e tal, né? Mas a gente tem a palavra do técnico do Ceará, né? Quer ler, Paulinho, aí? Vamos lá, o Mourinho disse que as palavras deles diz aqui, temos que separar o jogo em duas partes. Um, o resultado, que foi muito bom, e a outra, a maneira de jogar. Quero destacar algumas outras coisas com aproveitamento das situações de gols, um time que correu com um atleta a menos durante o restante da segunda etapa. Eles se doaram. De fato, o Ceará fez quando a expulsão é meio que natural, o time dá aquela catimbada, vamos dizer assim, né? E aí, quando o Enderson Moreira falou que não tinha mais jogo, eu até entendo o que o Ceará quis propor, né? Não quis ter mais jogo mesmo. O jogo já estava se encaminhando para o fim. E se fosse o contrário, Paulinho, você acha que o Enderson Moreira também não ia mandar o time barrar o jogo, não? Boa pergunta. Claro. Aí a gente sabe quando o time está com menos um, né, Daniel? Também o Ceará, é importante saber aí também que o Ceará está engatando a terceira vitória, né, consecutiva contra o Fortaleza, né, e agora contra o Sport, que é um time que tá bem montado, né, agora, para jogar o campeonato da Copa do Nordeste. E também ele fez aquele jogo que fez com o Fortaleza, aquele primeiro tempo, né, aquele tempo de velocidade, primeiro tempo elétrico, né, e foi para cima do Sport, conseguiu fazer o primeiro gol. E aí, como fez com o Fortaleza, né, segundo tempo, segurou mais o jogo, né, segurou mais, e até aconteceu essa questão aí do jogador do Ceará ter sido expulso, né, porque o time do Sport, né, estava atacando direto e conseguiu fazer gols, né. Teve toda a catimba do Ceará, que tá jogando muito essa questão da catimba no segundo tempo, né, para segurar o jogo. O que eu achei interessante foi que foi um jogo em que o Ceará começou a ver o que ele vai enfrentar na Série B desse ano, gente. Porque a gente sabe que houve um esvaziamento de times tradicionais assim do eixo, né? Eles subiram, ficou apenas o Sport e o Ceará que caiu. Então, assim, no meu entender, Ceará e Sport realmente vão ser os candidatos a subir, a ascender. E é um jogo muito parelho, porque tem também a rivalidade regional, né? Então, é normal que ao perder um jogador, mesmo estando na frente, o time recue, cara. Não é de se esperar que um time ganhando por um gol de diferença,
ele vai atacar feito louco e deixar desguarnecido sua defesa, né? Então, o Anderson Moreira pode reclamar à toa, mas ele faria a mesma coisa. Ele faria a mesma coisa, sem dúvida. E aí tem a palavrinha do jogador Vitor Gabriel, que foi expulso, né? Ele pede desculpa, elogia aí os companheiros, que deram um verdadeiro show. E, se eu não me engano, a expulsão dele não foi nem por falta, foi um atraso, que era atendimento que ele ia receber, né? Era alguma coisa assim. Foi, por reclamação. A discussão foi porque era a reposição de bola, né? Foi justamente por causa disso, a reposição, e aí ele entrou no conflito com o jogador do Sport, aí o juiz deu a expulsão. Né? Aí parece que também ele solicitou a marca, né? E aí na hora ele disse que não precisava mais da marca, e o juiz entendeu que foi, né, da parte dele, que era foi um erro grave, né? Ele estava recebendo cartão, né? Já tinha amarelo, deu vermelho. Sim, Teixeira. Assim, o que vocês acham desse time do Ceará? Eu acho que esse time, ele dá liga, viu? Esse time aí é candidato a subir. Eu gosto de algumas peças, viu, do elenco do Ceará. Eu acho que... É um time... Pode dizer. Eu acho que como tá isso, mas assim, não é porque ganhou do Fortaleza, mas eu vi que eles, né, vem se doando ao máximo, aí já, como o Daniel falou, já ganhou do Fortaleza, ganhou do Sport agora, né? Enfim, eu acho que esse time vai dar liberdade. O time tá no começo da temporada, né? É um elenco novo, né? Um gás, né? No Ceará não tem mais aquela... Você vê que não tem aquele negócio rachado mais que nem era antes. Tem a questão que nem o Vina mais está entrando no jogo, né? E... O Vina saiu. O Vina já está... Ele joga em grupo, né? Na verdade, joga no grupo todo, né? O Ceará tá jogando assim. Aquele individualismo, né? Joga pro time mesmo, né? O Daniel, o Vina já está treinando lá no time do Renato, no Grêmio. Já está treinando, já é jogador do Grêmio. Exatamente. No começo, o Vina, quando ainda estava no Ceará, praticamente nem treinava, nem jogava mais, né? Aí com esse elenco novo aí do Ceará, eu acho que tem tudo para dar certo. Se, no caso, né, não tinha algumas perdas durante o campeonato, né? Ele formou o time para a Série B, né? Formou um time para a Série B. O time de Série B é assim mesmo, cara. É um time raçudo, é um time que não tem vergonha de segurar o jogo. É assim. Série B não adianta ser só técnica, não. Vai ter jogo que vai ser aquela catimba mesmo, vai ter jogo feio, enfim, é na raça mesmo. E o elenco tem que ser esse que vai querer, né? Brigador. Se quiser subir, vai ter que ter essa garra toda. Teixeira, vamos falar agora do Fortaleza? Bora. Vamos mudar aí a página aí, que a gente vai falar que o Fortaleza ontem jogou contra o Bahia 3-0. Aquela preocupação do início, Teixeira e Daniel, que a gente estava tendo os primeiros minutos, né, de não levar gol, né? Foi ao contrário. Bora, mas foi um jogo, assim, que eu confesso que eu estava temeroso. Toda a torcida estava, né, porque começo de temporada, vindo de 2 derrotas, e gols no início das partidas, e vocês devem ter visto que, acho que foi com 1 minuto e pouco, o Bahia ainda chutou a gol, né? Ou seja, naquela hora a alma quase sai do corpo naquela hora, né? Com medo de levar o primeiro de novo. Mas não foi gol, e aí, no contra-ataque, esse do lançamento do Bruno Pacheco, contra-ataque, Pacheco lançou a bola e o Galhardo fez, né? No segundo minuto do jogo, né? Golaço também. E aí o jogo foi desenrolando, o Fortaleza mostrou segurança, eu achei interessante a forma de jogar, não foi só a vitória, gente, foi a forma de jogar, a maturidade, né? Foi o Fortaleza que a gente esperava antes, só que a gente tem que entender que eles estavam ainda num processo você pode dizer, não, o time é conhecido, já joga junto, mas tem algumas peças, cara, que tinham que encaixar, né? Então foi um jogo bom, foi um jogo interessante, né? Que eu acho que deu pra gente reacender a confiança. Peraí, Tobi, né, meu filho? Para reacender a confiança no jogo contra o Maldonado, né?
Lembrando que o Fortaleza ele veio com uma diferença, uma modificação no time, né? O Pikachu não estava jogando ali pela direita, quem entrou foi o Hércules, no lugar dele, e também o Bruno Pacheco, no caso, estava no seu lugar de origem, e o Brits entrou no começo do jogo, né? E foi que realmente é como a gente vê que o Benevenuto ele só joga bem quando joga com o Brits, porque ele tem aquela certa confiança ali na zaga, né? Deu para perceber isso também. Essa mudança ela foi muito importante. O Pikachu ele não vem vindo nos jogos muito bem, né? E sem falar, viu, Daniel e Paulo, que a preparação desse jogo e do próximo, principalmente desse, é visando ao time que ele vai colocar em campo contra o Maldonado. E sabendo que o Pikachu tem 2 jogos de suspensão e não vai jogar, assim como o que a gente soube depois, o Brits também está suspenso, está jogando por outro time, então ele já não colocou o Brits de começo, nem o Pikachu, para tentar achar alternativa. E o Hércules foi bem, viu? O Hércules foi bem no lugar do Pikachu. Verdade. Outra coisa também, a gente tem aí uma contratação do Fernandes, né? Que é jogador do Atlético Paranaense, que ele justamente está sendo contratado justamente para vir para a defesa, né? É um jogador, um zagueiro, né? Que tem velocidade, né? Vem para compor o elenco, né? No caso, se necessário, né? E aí a gente tem também a questão de que contra o Maldonado a gente vai ter essas punições que teve do Brits e teve também do Pikachu. Então vamos ter essa ausência. No caso, seria o que? A primeira final que o Fortaleza vai ter esse ano, praticamente, né? Contra o Maldonado. Então, vai ter que jogar muita bola, né? Acima deles lá. E o Nico, ele vem para uma substituição do Tite, né? Ele é canhoto. Ele atua ali pelo lado esquerdo. E a gente, como zagueiro pelo lado esquerdo, a gente só tem o Tite, né? Então, seria uma boa opção essa cobertura. Pelo que se fala aí, o Nico está mais perto de vir, né? Uhum. E esse Nathan Silva está em conversas aí. E provavelmente, Teixeira, para sair hoje essa contratação dele, para poder, hoje ou amanhã, para poder, sexta-feira, né, ele estar regularizado. Né? Lembrando que o pessoal que está assistindo, a gente está gravando no dia 15 de fevereiro, um dia após o jogo, né? Para se situar aí nos nossos comentários. A palavra do Voivoda. A palavra do Voivoda, né, Teixeira? Pode citar aí. Alguém sabe falar como ele? Mas eu ainda não me habituei com a fala do Voivoda. Eu ainda fico assim, incomodado. Eu não consigo. Eu acho porque, Teixeira, assim, eu acho que ele faz tanto esforço para querer falar um português, né? Acaba incomodando a gente, né? Verdade. Foi uma vitória importante. Falar dele natural que a gente já entende. Talvez, viu? Pode ser isso. Na realidade, ele diz aí, né, com relação a essa vitória, né? Ele fala que o time precisa, né, ter a questão da maturidade, né? Entrar para o jogo já ligado, né? Como se o jogo fosse uma final. Foi isso aí que ele estava dizendo, que o jogo já começou diferente, né? O Fortaleza mais ligado, né? Com mais atenção. Aí, no tanto que a gente sofreu aí o primeiro minuto, mas aí o Fortaleza em seguida já foi para cima. Que era justamente o que eu estava comentando anteriormente, a questão do jogo contra o Ceará. O Ceará subia, né, no contra-ataque, e o Fortaleza, quando tinha a oportunidade de contra-atacar, o Fortaleza era lento, né? Tava aquele negócio de cozinhar a bola no meio de campo e não subia com velocidade. O Fortaleza pecava por causa disso, no jogo contra o Ceará. E não houve isso contra o Bahia, né? Tanto que a gente conseguiu a vitória de 3-0. Teixeira e Daniel, vocês acham que aquela formação inicial de ontem, né, dependendo lá do Pikachu em relação ao Hércules, é aquela formação, digamos, titular, ideal? A princípio, para o jogo contra o Maldonado, eu creio que sim. Que o Pikachu abra o olho, viu? Porque o que ele tem perdido de gols, meu amigo, perdeu outro ontem, né? Impressionante. Uma coisa que eu acho interessante do Pikachu, apesar dessa, vamos dizer, pequena má fase que está passando, ele é um cara que aparece demais, ele pinga muito na área, né? Infelizmente ele tem perdido muito gol, mas ele é uma opção ali que você pisa na área, ele chega como um homem surpresa, leva perigo.
Eu gosto, bota o Pikachu. Falta só ele voltar ao que era antes. O que o Paulo acabou de dizer, essa questão do Pikachu, é porque ele joga tanto pela direita, como ele também, às vezes, ele entra ali pro meio, e aí ele, de vez em quando, aparece ali no meio, na grande área, quando a bola tá do lado esquerdo, e recebe a bola, e tem essas oportunidades, né? Chutar no gol. Mas eu não sei se o Pikachu, ele tá com algum problema, né? Técnico, né? Pode ser que ele esteja se guardando para jogar esse jogo contra o Maldonado. Às vezes o jogador tá um pouco cansado, né? Devido ao campeonato passado. Mas bem que ele não joga, né? Ele não joga no Maldonado, né? Não, Isso. nenhum dos 2 jogos. São 2 jogos de suspensão. Aí a gente também tem a questão do DM, né? O Moisés vai ficar até abril. A gente vai ter o Crispim retornando no segundo jogo contra o Maldonado, né? Também seria muito bom. E o Pedro Rocha machucou, viu? Pô, o Pedro Rocha no final do cadeira de roda, né? Foi. Na realidade, foi um tosse no joelho, né? No joelho esquerdo. E o Tabu foi pro espaço, né? O Tabu. 41 anos. Assim, a gente sabe, né, pessoal, que... mas é porque a gente sabe que no Nordeste, Bahia e Vitória, Sport, Náutico, né, Santa Cruz um pouco, era que mandava, cara. Ceará e Fortaleza cansaram de apanhar desses times. Então é o natural que existam ainda alguns tabus a serem quebrados, porque nossa realidade hoje é diferente. O eixo do futebol do Nordeste, se a gente falar só em Nordeste, o eixo subiu um pouquinho, foi mais para o Norte, né? Veja aí que no ano passado eram os 2 daqui do estado, esse ano mantém-se Fortaleza, o Ceará caiu mais, junto com o Sport deve subir de novo, e a gente torce para que fiquem 4 nordestinos, né, que se mantenham Fortaleza e Bahia, que subam eles 2 aí, né? Teixeira, aí conseguiu um empate aí, né, contra o CSA. Ferrinho? Finalizar aqui. Ferrinho, vamos ver. Quer falar logo do... Assim, deixa eu só dar uma alfinetada aqui. Desculpa aí, viu, torcedor do Ceará, a gente gosta de vocês, viu? É porque, assim, eu fui olhar a tabela do Brasileirão, que a CBF divulgou, aí eu olhei no Futebolês, no Esporte do Povo e tudo, eu disse, cadê o jogo do Ceará, cara? Eu só achei os do Fortaleza. Aí que eu me lembrei que o Ceará tá na B, mano. Mas, assim, foi sem querer. Tá na B. Eu olhei assim, bem rápido, aí na 12ª rodada eu olhei assim, não, o Atlético Mineiro, né? Achou que eu confundi, pare com isso, Teixeira, pare com isso. Olha desculpa, eu não podia perder a oportunidade, né? Com noite inspirada de Douglas Dias, jogar empate com o Ceará em Maceió, um bom resultado, né? Jogar lá na cidade de Maceió contra o CRB, CSA é um... O Ferrinho, ele parou contra... E o Ferrinho, cara, tá bem, né? Tá bem, o Ferrinho tá bem, é competitivo, tá viu? Ele é... Na Copa do Nordeste, né? Está bem. Ele é um time, assim, que você não considera um time, assim, da primeira prateleira, como a galera gosta de usar esse termo aí, mas é um time raçudo, competitivo, aquele, como é o nome do rapazinho, do novinho, como é o Pulga? É um apelidozinho, cara? O Pulga. Pulga é bom, viu? E o Ciel se cuida muito, né, macho? O cara ainda joga muito, cara. Ciel é um experiente. Joga muita bola. E os jogos do Ferroviário esse ano, praticamente, quase todos foram decisões, viu? Começou com os 2 jogos na pré-Copa do Nordeste, teve o jogo com o Ceará, teve contra o Bahia, né? Só falta a gente enfrentar o Fortaleza. Verdade. Mas muito bom ver o Ferrinho, nessa situação, né, gente? Kobayashi. O Ferrinho montou um time aí que dá pra ele jogar a Série B aí, né? Muito bom. É verdade. É um time para voltar para ser, né? Voltar para ser. Tem que voltar. Isso. Falamos então, pessoal, do Ceará, do Fortaleza, do Ferroviário, sobre essa rodada que teve aí da Copa do Nordeste. Né? E a gente deseja mais sucesso ainda para os clubes cearenses, né? E aí a gente agora quer falar um pouquinho, que a gente vai sair agora da Copa do Nordeste, a gente vai falar
sobre essa reunião que teve aí na CBF sobre 4 assuntos importantes, né? Teve número de estrangeiros, ato racismo, modificação das regras, número de rebaixados. Teixeira, vamos dar uma opinada aí no primeiro ponto aí, Teixeira, dos estrangeiros, né? 5-7, né? Isso, rapaz. Foi uma coisa que já estava sendo pleiteada há algum tempo. Se não me falha a memória, o Equador é o time, é o país aqui da América do Sul que tem mais estrangeiros, que permite mais. A gente sabe que os Estados Unidos não tem limite, né? Até porque eles querem que vá realmente daqui, porque tem mais habilidade. Mas o Brasil, junto com a Argentina, só permitia 5. Poderia inscrever até 500, mas num jogo só 5. E agora com 7, a situação melhora, porque não é só Fortaleza, mas parece que, se não me engano, o São Paulo tem 9, né? 9 estrangeiros. Isso. Aí ele já pode colocar 7. E é uma realidade que não muda mais, né, cara? Não tem volta. A turma vai vir para cá e é como se fosse a gente pode dizer um novo caminho. Antes só era todo mundo daqui, da Argentina, dos outros países para a Europa. Agora eles estão vindo para cá, porque o maior mercado da América Latina é o nosso, né? Então isso aí passou, e foi bom. O mercado ele ficou melhor com essa questão do aumento de estrangeiros. Também tem a questão dos clubes aí que estão virando SAF, né? E aí cada vez mais trazendo jogadores de fora. Então isso aí é uma melhora, né? Pra gente aqui no nosso futebol, né? Essa mistura de elenco. Sem dúvida. Teixeira, aí teve também a questão do racismo, né? Terá punição sobre o clube, né? O time pode ser multado. Ele pode chegar até perder pontos. Multa, reincidência da mando de campo, perde mando de campo, e posteriormente a perda de pontos, né? É importante, porque a gente sabe que não é para acontecer mais esse tipo de babaquice, de barbaridade, né? Coisas que a gente já discutiu em outros programas, que não faz sentido nenhum esse tipo de besteira, de preconceito entre os povos, né? Não é para existir isso. A questão do descenso, veja, saiu a notícia no começo da semana que Vasco... Ainda essa questão do... Sim, pode dizer. Diga, Daniel. Essa questão também do racismo deveria ser também, né? É uma coisa que deveria também ser estendida à questão das torcidas também, né? Tem alguns aqui no Brasil, eu não vou... Mas é a torcida mesmo, né? Mas isso. Sim, você diz a violência, né? Isso. Isso gera violência. A violência também, já tem. Agora, com Teixeira, deixa eu fazer uma pergunta que eu não entendi muito bem. Essa questão é da torcida com o jogador, é da torcida adversária com a outra torcida adversária? Não importa. Teve caso de racismo, foi identificada a torcida, o time paga. Certo. Entendeu? No começo da semana, Vasco, como diz o pessoal de lá, né? O Vasco, o Cruzeiro, o Botafogo e o Santos estavam pleiteando para que não caíssem mais 4 da Série A para a Série B, e sim 3. Na verdade, daqui a uns 2 anos, quando a CBF vai delegar isso aí às ligas, né? Tem 2 ligas no futebol brasileiro, e a tendência é que elas se unam e façam um contrato, tem até aí interessado já, né? No caso, o Fortaleza já assinou. O Fortaleza já assinou, o Nordeste também vacinaram, né? Isso. E veja, se você analisar, esses 4 aí, são 3 que subiram e um que todo mundo está falando que está com medo de cair, que é o Santos. Agora, mas é muito interessante. Se eles estivessem na B, eles não estariam pleiteando isso aí. Porque ao mesmo tempo que diminui de 4 para 3 que caem, também não sobe mais 4, sobe só 3. Quando eles estavam na B, eles não pleiteavam essa mudança. Interessante isso, né, rapaz? Esse pessoal do eixo é uma graça, rapaz. Eu vi, Teixeira, uns comentários de que é como se fosse querer copiar o modelo europeu. Da Inglaterra. Da Inglaterra, né?
Só que não tem base, né, Teixeira? Não tem como copiar uma liga. É porque a questão é a seguinte, a diferença de cotas na Inglaterra, ela existe, mas ela é muito menor, essa diferença, do que aqui. Então é um campeonato mais equilibrado. Aí você pode ter um descenso com 3, né? Mas aqui, cara, é tão desigual que se você botar, vamos supor, você botar 3 ou 2 caindo, os caras lá de baixo não vão conseguir subir nunca, mano. Porque quem tiver na Série A tem uma renda muito maior, né? Muito complicado. Esse ano passado o Ceará não caía, né, Teixeira? Se fosse. Foi 17º, né? Exatamente. Exatamente. Se fosse dessa forma, o Ceará não teria caído no passado, né? Tem um negócio grave aí, né? E o Bahia não subia. E o Bahia não subiria. Apesar de que houve uma mudança na reta final aí, o Sport perdeu o ponto, não foi? Uma briga ali, né? O Sport. Teve uma mudançazinha no G4 aí da Série B, eu não lembro agora como foi. Paulinho, Vou falar em confusãozinha, Teixeira. Tem essa notícia aí da penalidade massa, né? O pessoal estão vendo a questão de investigar esquema de manipulação do resultado, né, Teixeira? Rapaz, isso aí tá ficando muito sério, viu? Começa com uma série C, D dos campeonatos estaduais, né? Jogos de times assim com pouca expressão, mas tá começando a subir, cara. Chegou na B do brasileiro, né? São times, ó. Os caras iriam receber, meu irmão, 150 mil para fazer um pênalti no primeiro tempo. Absurdo, cara. Absurdo. Olha que coisa, rapaz. Ou seja, perde toda a graça do futebol. Você não... Qual o sentido de você torcer para um time, um jogo de cartas marcadas, cara? Aí teve um negócio interessante. Eu me lembrei daquele técnico do Ceará que falou que o jogador do Ceará não fazia falta, lembra? E era o... Esqueci o nome, aquele volante que saiu do Ceará, foi embora. Ele disse que tinha um jogador do Ceará que não fazia falta, e ele citou, assim, como se tivesse essa questão da casa de aposta, né? Jogador que faz falta, jogador que faz escanteio, essas coisas, tem um ganho por fora. Infelizmente, fica feio, né, pro nosso campeonato, né? Apesar de ser Série B, né, a gente não, tem... a Série B, cara, já tá a um passo, a um degrau da Série A, cara. Tá quase na elite já, isso aí. Olha lá se não tiver na elite já, isso aí, cara. Eu lembro muito daquela questão de que a gente... Tá falhando, Daniel, aí. Em campeonatos anteriores, que a gente tinha aquela questão de que o time jogava em passe para beneficiar o outro. Tinha toda aquela questão de marco, de dinheiro, né? Para poder um jogar o rebaixo. Só que aí era em busca era resultado entre os times, era para a mala branca, para incentivar o time e tal, mala preta para perder de propósito. Agora, cara, é em todo tipo de situação durante o jogo. É escanteio, é pênalti, é falta, é quantidade. Virou um negócio... E tem cursos, tem gente ensinando, assim, ganhando dinheiro também, ensinando, né? Assim, ó, você aposta aqui que vai dar certo ali, hora tal vai ter um escanteio, o negócio é sério. Virou uma máfia muito grande. Aí o interessante disso aqui, sabe o que foi? Só descobriram, é por isso que eu digo que pode até ter na Série A, a gente nem sabe. Só descobriram porque o negócio deu errado. Porque o cara do Vila Nova, que recebeu 10 mil de adiantamento, ia receber os 140 mil depois, não foi escalado para o jogo. Ele não jogou. Aí ele tentou convencer o colega a entrar no esquema. E o colega não aceitou. Aí, como ele tinha recebido os 10 mil na conta, o cara que pagou ficou cobrando. Aí o cara ficou cobrando ele e cobrou ao presidente do clube. Aí, mano, armação. Não, já paguei 10 mil seu jogador e ele não quer devolver a armação. Aí descobriram o esquema. Pelo amor de Deus, cara. Agora, nos outros 2 jogos, teve o pênalti. É muito complicado. É triste. A gente, né, a gente que gosta de futebol, a gente gosta de acompanhar, e a gente vê um negócio desse, a gente fica um pouquinho assim, meio triste.
Não é normal, não é comum a gente viver isso. Assim, a gente como torcedor, a gente sabe que existe esses detalhes aí por fora, extra-campo, mas a gente gosta de acompanhar, e quando a gente vê essas situações, a gente fica um pouquinho desencorajado nesse sentido. Mas, adiante. É verdade. O time cearense aí, estamos na frente aí, pontuando, ganhando, uma rodada muito boa. Rodada muito boa, viu? Foi muito boa. Rodada excelente. O time do Ceará, né? Deixa agora só um toquezinho. Sim, sexta-feira. Fortaleza não deve entrar com esse mesmo time, até porque está muito em cima e aí você vai ter 3 jogos muito próximos, pode machucar alguém. Eu creio que ele vai botar outros jogadores, né? Vai rodar o elenco para preservar esses caras do jogo contra o Bahia para jogarem contra o Maldonado. Eu imagino isso. O próximo ele vai fazer. Acredito que seja da mesma forma. E o Ceará... O Fortaleza não treinou, né? Está de folga justamente por causa desse jogo aí que vai ter sexta-feira, né? A gente tem para não sugar muito o jogador ficar cansado, né? E o Ceará deve ir com força máxima. Eu acho que agora o treinador já está pegando o time base, né? Tá começando a engrenar e deve ir com força máxima. O Ceará. Beleza, então, gente. Ó, massa, bacana. Um abraço, Thiagão, Daniel. Pessoal que acompanha aí. Um abraço. Deixa o like aí, né, Daniel? Compartilha aí o nosso vídeo. É sempre um prazer ter. Deixa o like aí, compartilha aí. Um abraço, meu irmão. Um abraço. Valeu. Valeu. Até mais.